Hoje, todas as estruturas que nós conhecíamos como as basilares do nosso conhecimento parece que tem perdido valor no máximo da nossa sociedade, não para nós como indivíduo, mas no máximo da nossa sociedade. E isso gera uma desestabilização entre as pessoas no modo de pensar. Parece que nós radicalizamos no bom senso cartesiano, enquanto o mundo, nessa exponencial utilização de tecnologia, é cada vez mais fluido, conexo, multicêntrico e não ter só um centro. O mundo VUCA, ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essas 4 coisas definem uma modificação da nossa estrutura de sociedade e logo do nosso mindset padrão mental, que desestabiliza a racionalidade cartesiana que foi instaurado desde a Idade Média e o início das universidades, desestabiliza isso como centro de conhecimento e passa a gente a pulverizar fontes de conhecimento. E para nós, pelo menos para mim, que venho da universidade e tenho algumas certezas sobre, por exemplo, o mundo ser redondo, para outras pessoas isso passa a ser um detalhe. E esse fluxo de informação que não é estruturado, que não é exatamente racional, faz com que a gente tenha uma visão e desestabilização do que é possível e do que não é possível. E grandes desafios da tecnologia hoje não são técnicas, são filosóficas. Por exemplo, o carro autônomo. O carro autônomo já é uma realidade. Isso é uma forma de pensar. Quando pensaríamos que poderíamos ter carros que andam sozinhos, sem nenhum controle? O problema hoje não é tecnológico, é filosófico. Se um carro atropela uma pessoa, um carro autônomo atropela uma pessoa, de quem é a responsabilidade pelo atropelamento? Pior, a decisão sobre atropelar uma pessoa ou outra, de quem é a responsabilidade filosófica disso? Quem é a responsabilidade criminal disso? Tem vários focos de instabilidade no mundo que não existiam 10 anos atrás. Sempre tem instabilidade, mas esses focos estão multiplicando. Nós estamos na era da velocidade. A velocidade com que as coisas acontecem no mundo de hoje não tem paralelo na história. Quer dizer, a máquina a vapor levou mais de 100 anos para ser disseminada. A energia elétrica, que inaugura a segunda revolução industrial, levou 80 anos para ser disseminada. O iPhone, que é uma das revoluções da era moderna, levou menos de 10 anos para ser disseminado. A velocidade das transformações tecnológicas gerou duas grandes preocupações no mundo, a meu ver. A primeira é preocupação com o infortúnio dos que estão sendo deixados para trás por causa da globalização e do avanço tecnológico, incluindo a inteligência artificial. E o segundo, em consequência do primeiro, é o surgimento de risco para a estabilidade da democracia. A estabilidade da democracia, desde a sua consolidação no século XIX, no Reino Unido e nos Estados Unidos, ela se baseava em três pilares. O primeiro era o domínio da imprensa por grupos, que limitava a disseminação de ideias extremas, e das fake news. E o domínio da mídia, a mídia de massas, derivava do alto custo de entrada. Para ter um jornal, um grupo de TV, rádio, era preciso muito dinheiro. Isso não é mais verdade. A internet e as redes sociais derrubaram
esse conjunto de filtros. Por exemplo, ser um âncora na televisão americana exigia o apoio desses grupos de mídia e certas qualidades, né, que poucos conseguiam ter. Hoje qualquer um pode ser um youtuber. O segundo é que ao longo da história as pessoas tinham expectativa de que viveriam melhor do que seus pais, né? Cada geração vivia melhor do que os seus pais. Isso não é mais verdade. De 1935 a 1960, o padrão de vida de uma família média americana dobrou. Dobrou novamente de 1960 a 1985. Desde então está estagnado. A renda real dos trabalhadores sem curso superior nos Estados Unidos está estagnada há 50 anos. E tudo isso vai gerando insatisfação, né? Isso vai gerando aumento de concentração de renda. Na verdade, a geração de renda nos Estados Unidos está concentrada em 5 regiões. Tal qual a eletricidade, a inteligência artificial está transformando a atividade econômica. Desde o cuidados com a saúde e a educação, até coisas que eram prosaicas no passado. O motorista de caminhão. Então, o motorista tem 3,9 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos. Eles vão perder o emprego com o advento do carro autônomo. Ninguém pode dizer quando, mas vai acontecer. Cerca de 8 milhões de americanos dependem do tráfego de caminhões. A inteligência artificial está aumentando a eficiência na leitura de imagens radiológicas. A profissão de médico radiologista vai desaparecer. A máquina aprende e analisa com muito mais precisão do que o médico radiologista, né? Metade dos empregos nos Estados Unidos está ameaçada pela automação e pela inteligência artificial. A inteligência artificial faz as empresas operarem de forma mais eficiente, geram mais dados, melhora seus serviços, atraem mais clientes, oferecem preços mais baixos, mas tudo isso está contribuindo para aumentar a concentração de renda e o poder de monopólio das grandes empresas. Só que pela primeira vez, essas ondas tecnológicas estão sendo incapazes de gerar empregos líquidos como no passado. A democracia ateniense durou 2 séculos e acabou. A democracia, chamamos assim, romana, que é o autogoverno romano, funcionou durante 5 séculos e acabou. A República de Veneza durou 1000 anos e acabou. Certo? Portanto, não é garantia que essa democracia vai permanecer. Eu acho que há um certo exagero do pessimismo, mas tem razões e acrescenta o número de autores que se preocupam com o futuro da democracia. Eu transcrevi aqui uma frase com que o Yasha Mounk termina o livro dele, dizendo o seguinte: daqui a 100 anos, a ascensão dos populistas pode ter sido uma fase curta da democracia, ou terá constituído uma mudança de época, sinalizando um mundo em que direitos individuais podem ser violados, ou ter sido violados, o tempo todo, e que o verdadeiro autogoverno terá desaparecido na face da Terra. Tudo isso, né, está levando a uma grande reflexão no mundo inteiro. O que fazer? Como enfrentar essas ameaças? Né? Então você tem desde ideias de tributar a renda dos mais ricos, né, de modo que haja uma redistribuição e que todos se beneficiem dos frutos da globalização e não apenas as minorias de Wall Street. Assim, né?
tem umas ideias que não foram para frente. Foi mais uma alucinação, algo assim, né? O Bill Gates, ele sugeriu tributar os robôs. Né? Então, tributar robô para gerar renda, né? Que seria o gasto em programas sociais, e ao mesmo tempo desestimular o uso do robô. É imaginar que a tecnologia pode ser detida. Né? Não tem como deter esse processo. Você tem que lidar com suas consequências. Olha, cada país será um caso. Né? Eu acho que o que é possível aumentar a tributação nos Estados Unidos dificilmente acontece no Brasil. Porque o problema do Brasil de tributação é o caos da tributação do consumo. Uhum. E o imposto de renda, pessoa física e jurídica, representa apenas 15% da carga tributária do Brasil. Para você ter algum efeito, teria que dobrar. Né? Dobrar a tributação do relativamente pequeno grupo que paga, relativamente ao total da população, você acabaria criando desincentivos à atividade econômica, ao empreendedorismo, e assim por diante. Não é tão simples no Brasil. Felizmente, a gente ainda não tem a situação por que passam os países ricos que eu mencionei aqui. Mas algo terá que ser feito não para dobrar o imposto de renda. Eu acho que no Brasil, hoje, a prioridade é acabar o caos da tributação do consumo. Porque isso tem custos enormes, afeta a produtividade e o potencial de crescimento do país. Outra área que tem sido objeto de preocupação é a da habitação. A habitação está ficando proibitiva em grandes conglomerados do mundo desenvolvido. Por exemplo, em Londres, inquilinos chegam a pagar 72% da renda de aluguel. E a questão da produtividade. A produtividade caiu no mundo inteiro, no Brasil estagnou, então é preciso investimentos na produtividade, porque é ela que gera riqueza, ela que gera prosperidade. Os desafios, portanto, são enormes. Eu acho que há um consenso que o ataque desse problema dos que estão ficando para trás tem que se dar essencialmente no campo da educação, né? Para ajudar os que estão ficando para trás, no sentido de serem retreinados para competir pelos empregos mais sofisticados. Né? Existem ideias de criar uma renda básica para as pessoas que foram atingidas por essa onda da tecnologia, condicionada a estudar, né? Não é só dar a renda para as pessoas. Né? Hoje eu digo que o parlamento ele é a sinapse da democracia representativa. Se as pessoas não conversam no parlamento, a gente não consegue resolver os problemas. E o que tem acontecido é que antigamente a gente tinha os políticos territoriais, que representavam o território, os políticos temáticos, aqueles que representavam um tema específico, direito dos animais ou coisa do tipo, e os políticos de opinião, aqueles que tinham uma reflexão, políticos mais velhos, que faziam uma visão transversal sobre os temas. Hoje nós criamos na última eleição os políticos de rede social, os youtubers, que mais preocupados do que com os problemas das pessoas, estão preocupados com seus likes no Facebook. E isso gera uma distorção muito grande, porque caímos no risco do populismo. Muitos jovens e outros não tão jovens assim fazem política no parlamento de meio populista e não estão realmente ligados aos problemas e às negociações que precisam ser feitas. E negociação, como o Mailson disse, eu concordo, não é por nenhuma troca espúria, mas é o poder da palavra, da troca no parlamento. A questão, por exemplo, que a gente está discutindo sobre produção agrícola, a tendência é a gente aumentar ainda mais a produtividade por área agricultada por causa da tecnologia. Porque o agricultor tem mais acesso à informação. A informação é democratizada. Então, a gente tem uma dificuldade com notícias falsas, temos. A gente tem uma dificuldade com a polarização, temos. Mas isso sempre existiu. Tem um livro muito interessante, de 2002, do Matthew Hinderman, que é The Myth of Digital Democracy. E The Myth of what? The Myth of Digital Democracy. What democracy? Digital. Eu concordo. E ele traz, mas o título ele é um falso positivo, porque ele discorre do que seria uma democracia digital. E ele traz esses problemas em 2002.
sobre como a democracia poderia, primeiro, tirar os gatekeepers, trazer mais a disseminação de notícias falsas, ampliar a polarização, mas ele sempre traz esse argumento. Ela não cria nada novo, ela amplia algo que já tem na sociedade. Assim como você amplia a participação política, assim como você amplia o acesso à informação e você democratiza a informação. A água é um fator definidor do futuro. O Brasil tem terra, sol e água. Isso mesmo. A China não tem água. Está construindo um aquaduto de Pequim a Shanghai de 1.200 km, 2.500 km. Então, o Brasil é privilegiado, é um país privilegiado. E o mundo vai precisar de dobrar a produção de alimentos nos próximos 35 anos. Onde vai ocorrer isso? E o homem não está comendo mais arroz, está comendo outras coisas mais. Porque está entrando 1.200 bilhões de indianos, além dos chineses, no mercado de comida. E aí onde é que está? O Brasil tem uma oportunidade única no mundo de ser uma potência do futuro. Essas discussões sobre utilização de dados é uma discussão muito eminente e a gente tem pouco ferramental para fazer. Uma capa do The Economist de 2005, se eu não me engano, 2015, dizia Data is the new oil. Se data is the new oil, o Mark Zuckerberg, de fato, na minha opinião, ele é o novo Saddam Hussein, porque a gente não sabe como lidar com essa máquina de poder que está nas mãos desse cara. Diferente do Google, da Alpha, do Bill Gates, que traz a público as reflexões sobre os problemas que suas empresas podem trazer para o mundo e para os seus funcionários, o Facebook não tem essa mesma prática. E hoje detém um poder transversal a Estados-nações que nós temos pouca bagagem de fazer esse debate.